Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e eu estou começando hoje um quadro chamado Dev Responde, com a ideia de responder as dúvidas aí que vocês estão me passando aí nesses últimos tempos, tá? Então bora lá ver o que vocês perguntaram? Bom, se você é novo por aqui, eu falo bastante aí de back-end, né, programação, Java, banco de dados, eu falo aí de carreira, tem ali umas playlists aí que tem alguns exemplos aí de programação, eu dou opinião aí sobre alguns assuntos, né? Então, dá uma olhada aí nas playlists aqui do canal, tá? E se você tiver aí com alguma dúvida, tá? Me segue aqui nas outras redes sociais. Tá, que eu vou juntando aí, né, o que o pessoal tá mostrando e tá me perguntando, e aí mais tarde eu faço um outro vídeo, né, parecido com esse aqui, para responder algumas dúvidas, tá? Eu não vou colocar nome aqui de ninguém, tá? Vou preservar aí a identidade, tá? Eu peguei algumas dúvidas assim que me perguntaram. Outras eu até perguntei pro ChatGPT, né, se ele sugeria algumas perguntas assim mais frequentes, tá? Então eu escolhi aqui 5 aqui para falar para vocês, tá? Tá? Não tem ordem de nada, enfim, são 5 perguntas, tá? Que o pessoal que eu escolhi aqui pro nosso vídeo, tá? Então vamos lá. A primeira é assim, qual que é a linguagem de programação que é mais indicada para iniciantes, tá? Então, essa é uma pergunta muito genérica, né? Ainda mais falando de tecnologia. Então, eu vou responder olhando aqui o meu lado, né? Que é de back-end, né? De desenvolvimento mais focado em back-end, tá? Poderia falar full stack, mas vou falar mais back-end, tá? Que eu acho que é o mais era o objetivo dessa pergunta, né? Então, o que eu acho que quem está começando deveria focar, tá? Eu acho que toda a linguagem, eu acho que ela talvez o começo é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais, aí depois você tem alguns outros problemas, né? Pode ser no início pode ser um pouquinho mais fácil, aí mais para frente tem alguns problemas. Outras linguagens o começo é mais difícil, mas depois fica mais fácil, né? A minha sugestão, né? Então assim, você começa com Node, tá? Que na minha opinião acho que é uma das mais fáceis assim de começar, tá? Eu acho que ela complica um pouquinho mais para frente quando você entra no modo avançado, né? Aí depois você também estuda um pouco de Python, tá? E que eu acho que é interessante você saber, né? Um pouco de Python. E eu acho também interessante também você estudar um pouco de Java, tá? Só que eu acho que das 3, Java vai ser que a curva de aprendizado é um pouquinho maior, né? Então, para você dar resultado, demora um pouquinho mais, tá? E aí, assim, eu acho que uma dessas 3, se pegar uma dessas 3 já tá ótimo, né? Escolhe a que você gostar e segue em frente, tá? Essa aí é a minha sugestão, tá? A outra coisa, né? Assim, eu já trabalho com front-end, né? Será que eu posso virar back-end? Tá, claro que pode, tá? Às vezes isso não é óbvio, né? Mas assim, claro que pode, porque assim, além de eu já ver vários casos disso acontecer, né? Às vezes a pessoa que pergunta, ela não sabe, né? Mas como na minha carreira eu passei aí por várias empresas, né? Isso é muito comum de acontecer, tá? E assim, isso até tem um motivo, né? Porque a pessoa que ela trabalha com front-end, né? Tudo bem, a gente está falando aqui de tecnologia, né? Mas ela já ganhou uma expertise em outras coisas, né? Então, por exemplo, em lidar com o cliente, em trabalhar com equipe, enfim, em lidar com algumas situações da empresa, né? Situação ali de estresse, de tempo de projeto, né? De estar chegando prazo. Então, várias situações, né? Elas vão formando um profissional, né? Desenvolvimento aí de tecnologia, né? E aí, às vezes, ele só mudar, né? De front-end para back-end
né? Ele vai mudar uma parte ali da tecnologia que ele faz, mas assim, todo esse resto que eu falei, ele já sabe, né? Ele já aprendeu quando ele já desenvolvia outra tecnologia, né? Então, se ele vai lá versionar o código dele, se ele já fazia isso no front-end, no back-end é a mesma coisa, né? Ele vai usar o Git lá, o GitHub, GitLab, e, né, Bitbucket, enfim, é a mesma coisa, né? Então, assim, o que muda é uma parte pequena, né? Então, todo o resto ali, né, toda aquela experiência que ele já teve, né, você poderia pensar que, vamos dar um exemplo, você tem uma pessoa que é um pleno, né, tal, ele é um desenvolvedor front-end pleno. Para ele mudar para um back-end, tá, falando só de back-end de Python, né? Aí ele seria júnior de Python, mas assim, de todo o resto, né, de mexer com versionamento, falar com o cliente, né, isso ele é pleno também, porque ele já era pleno antes, né? Então é isso que é importante entender, tá? Essa mudança é mais fácil do que parece. Tá? Ok, agora uma pergunta aí que é interessante, que já me perguntaram várias vezes, tá? Se você deve ou não fazer entrevista. Tá? Nossa, mas aí, será que eu devo fazer entrevista ou não? Eu acho que é uma pergunta muito... Eu acho que não tem uma resposta assim correta, né? Porque depende muito do que de que momento que você tá, né? Não sei se você quer... você tá procurando alguma outra coisa ou não, né? Às vezes você tá no emprego, mas você fala, eu não sei se vocês vão me mandar embora, tá tendo muito layoff, será que vale a pena tentar fazer entrevista e tal? Então, eu acho o seguinte, o que eu vejo, né, às vezes tem uma pessoa que, eu não sei se é essa a sua situação, tá? Eu acho que eu vou falar de uma pequena parte aí do mercado, né? Mas tem um pessoal que está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Né? E aí o que acontece? Quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Vão passando os anos, né? Aí como supostamente sendo a pessoa CLT, né? Aí com os dissídios, né? Você vai tendo aí aumentos aí no seu salário e às vezes o seu salário está maior do que o mercado paga hoje, né? Mas que a empresa foi obrigada a te dar aumento pelo dissídio, mas sei lá, depois de vários anos o seu salário está maior do que uma outra pessoa aí do mercado fazendo a mesma coisa, né? Só que assim, então, o que acontece? Às vezes a pessoa quer saber como ela está no mercado, né? Então, assim, será que o que ela faz hoje ainda é viável? Será que ela está muito desatualizada? Será que o que ela faz ainda é o que o mercado usa? Né? Então, aí uma maneira de testar isso, né? De ver como ela está no mercado, tá? É fazendo entrevista, tá? Então acho que se for por isso, tá? Acho que eu não veria problema, tá? Nesse sentido. Mas uma coisa que você deve fazer assim sempre, que eu acho que independente qual a sua situação, né? Se você tá empregado ou não, eu acho que você tem que sempre manter o seu currículo atualizado, tá? Isso acho que você não tem que pensar em emprego, você tem que pensar na sua carreira, né? Como um todo. Né, o seu currículo sempre tem que estar atualizado e você deveria também se atualizar com as coisas da sua área, né? Então, se você aí trabalha com Java, como eu trabalho, então você pode participar aí de muitas lives, né? Acompanhar os canais do YouTube, sei lá, Java Magazine. Você pega os grupos aí que tem bastante live sobre Java, né? O Java Meetup lá que eu ajudo lá a tocar também. Então a gente sempre está fomentando aí, né, a discussão sobre as melhorias, né, as novidades. Então dá para correr atrás do que você precisa para se manter atualizado. Tá? Então isso aí eu acho que vale sim. Tá? Ok. Aí é uma outra pergunta, né? Se eu estou começando agora, né? E aí como que eu faço para escolher a área de especialização, né? Então, putz, acabei de entrar, sei lá, eu comecei a desenvolver, mas será que é isso que eu vou querer? Né? Então, quem está começando ou quem acabou de mudar de área, né? Sempre tem essa dúvida.
E a resposta, tá? Não tem muita sabedoria nessa resposta, tá? Infelizmente, assim, o único jeito de saber é experimentando, tá? Se fala assim, nossa, mas eu ouvi falar que tem banco de dados e o cara que cuida lá chama DBA. Como que eu vou saber o que um DBA faz? Então, é pesquisando, tá? Ou então você, talvez, com algum contato aí da sua rede, você consiga falar com alguém que é um DBA ou que conhece um DBA, e aí, ou, sei lá, talvez pesquisa aí na internet, no YouTube, você entenda assim, a ideia é você tentar ver o que o DBA faz, né, por exemplo, e como que é o dia a dia dele, né, o que ele precisa saber, como que é o dia a dia dele. Então, sei lá, você começa a pesquisar um DBA de Oracle, então, será que ele precisa saber só Oracle? Não, normalmente ele precisa saber muito bem o sistema operacional, tá? Enfim, é um exemplo, né? Então você tem várias áreas aí, então cada área vai ter aí o seu tipo de conhecimento específico, né? E aí não tem muito segredo, né? Assim, para saber qual especialidade você quer, eu acho que você pode dar uma pesquisada geral e uma que você achar interessante, né? Você tenta se aprofundar para ver se é o que você realmente quer, né? E o ideal é que nem sempre dá para achar isso, né? É você conseguir o contato de alguém, né, que já trabalha com isso e falar com a pessoa, ver se é realmente aquilo que você espera, né? Enfim, é isso. Tá. E que mais? Deixa eu ver se já foi. Tô vendo ali minha listinha. Tá. Aí a última dica aqui, a última dúvida, né, que me mandaram, talvez é uma dúvida bem recorrente, né? Que é como que você faz para se destacar num processo seletivo, né? Essa dúvida aí, né, é uma dúvida bem recorrente, né? Infelizmente, que a gente teve aí várias demissões em massa, né, recentemente, né, os famosos aí layoffs, né? E com isso acabou virando essa necessidade maior, né, de você precisar se destacar, né, num processo seletivo, né? Bom, isso também é uma opinião assim bem pessoal, não tem uma resposta correta, tá? Eu juntei assim eu juntei ali 4 dicas que eu acho que você deveria seguir para você conseguir se destacar, tá? A primeira é você tentar mostrar a sua experiência, tá? Se você já fez Bom, começando pelo óbvio, né? Se você já trabalhou numa empresa antes, né, e já mexeu com aquela tecnologia, né, comenta isso, coloca isso no seu currículo, né, durante sua entrevista ali você comenta aquilo, né, dá bastante, dá os detalhes técnicos, né, assim, para a pessoa entender que você realmente fez aquilo ali, né. E se você não teve experiência prévia nos seus trabalhos anteriores, você pode ter uma experiência em projetos pessoais, né, que você tentou, então você pode colocar um código-fonte dele, por exemplo, no GitHub, GitLab, né, e, enfim. Então é alguma coisa para você comentar, né, que eu acho que é interessante, melhor do que uma pessoa que não fez nada, né. Então se você não trabalhou com aquilo, pelo menos você tem um projeto pessoal, né, você correu atrás, fez lá um teste, uma pesquisa, então isso sempre é válido. Tá. O que mais? E isso também é válido se você participa, né, de algum evento. Eu fui lá no evento lá do Soljava, fui no evento lá da Red Hat, né? Então isso também é interessante mencionar, tá? O que mais? Quando você vai na empresa, tá? Uma maneira que eu acho também interessante de você se destacar é você pesquisar sobre a empresa, tá? Então você está indo numa empresa ali que trabalha, sei lá, num ramo alimentício, então pesquisa sobre a empresa, vai lá no site da empresa. Às vezes as empresas grandes elas têm informação na Wikipedia, né? Aí pega uma série de informações, vê qual que é o mercado dela, quais são os principais concorrentes, né? Os problemas comuns, né? Então isso é importante você ter em mente numa entrevista para você colocar ali, né? Perguntar algumas coisas, né? Isso sempre soa de maneira positiva, né? Quando o candidato ele mostra, né, que ele teve interesse pela empresa, né?
E aquela empresa não é simplesmente mais uma lá das várias que ele está tentando, né? Então, quando o candidato ele vai lá e estudou pela alguma coisa da empresa, demonstra que ele tem um interesse. Tá? Isso que eu tenho notado, acho que vale a pena você seguir essa dica, tá? A terceira dica que eu falo sobre para você se destacar no processo seletivo, né, é você mostrar interesse pela vaga, tá? Então, assim, eu falo isso porque eu já entrevistei muita gente, né, para cargos em diferentes cargos técnicos, tá? Em diferentes níveis tecnológicos, né? E isso eu acho muito importante, a pessoa demonstrar que ela tá interessado, né, no que ela vai fazer, né? Então, assim, qual que é o projeto, como que é a equipe, como que funcionam as entregas, né? Que vai ser o dia a dia dela, né? Então, acho que é importante demonstrar esse interesse, tá? Eu acho importante, tá? E a minha quarta e última dica, tá? Que muita gente, isso também, como eu falei, já é uma opinião, muita gente fala que nem sempre vale a pena, mas eu acho que vale, é você ser sincero, seja transparente, tá? Então, você tá lá no seu currículo que você sabe Java, tá? E a pessoa te pergunta, não, mas você sabe muito Java? Cara, seja sincero e fala, olha, eu não sei muito, mas se precisar aqui, eu vou estudar, eu vou me empenhar, tá? Essa é uma resposta muito mais, na minha opinião, né, mais positiva do que alguém falar, não, eu sei, eu garanto, eu tirei lá a certificação XYZ, tudo, e na hora do vamos ver, tá, o cara tá lá no Stack Trace, lá, procurando resposta, né? Stack Trace tá no Google lá, enfim, tá procurando resposta, eu também procuro, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Às vezes a pessoa lá se passa como que sabe tudo e no final ela é igual a todos nós que não tem a resposta para tudo e está lá no Google procurando também, tá? Então, a minha sugestão é não seja essa pessoa, seja um cara sincero, transparente, tá? Se não sabe, fala, ó, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei pouco. Enfim, eu acho que a transparência vai te levar mais longe, tá? Então, essas são as dicas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E se tiver alguma dúvida, manda aí pra mim, que eu vou responder. Um abraço aí, até a próxima.